Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, um ambiente em que a gente fala sobre carreira, negócios, empreendedorismo e tudo aquilo que circula em torno desses três temas, com pessoas com uma bagagem relevante, com uma história consolidada, que estão predispostos a vir aqui e compartilhar suas histórias conosco, compartilhar insights, visão de mundo dos negócios e também explicar um pouco daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, para que a gente consiga dar mais um passo em direção ao nosso tão desejado sucesso. Lembrando que eu sempre digo aqui, sucesso não é necessariamente você ser o número 1 lá na empresa que você participa ou ter o maior volume de dinheiro no teu bolso. Ter sucesso é particular, cada um sabe o que é, mas de maneira geral, para ter sucesso você precisa fazer com paixão, com amor, com carinho, com brilho nos olhos, tudo aquilo que você se predispõe a fazer. E é isso que a gente vem estimular aqui. E antes de mais nada, eu quero agradecer ao nosso grande patrocinador, a PPIC, uma das principais firmas de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais que atua no Brasil e no mundo. E se você é um empresário ou um executivo e precisa de algum destes serviços, entra aqui no QR Code, acessa o website e você vai ter acesso a todas as soluções prestadas pela PPIC. Agora eu quero dar as boas-vindas ao César, muito obrigado pela gentileza, por aceitar vir aqui bater esse papo com a gente, compartilhar um pouco da tua história, um pouco da tua visão de mundo e nos ajudar a abrir nossas mentes em relação a alguns temas, especialmente tecnologia, que é a tua praia, né, César? Legal, obrigado, mas não mereço tantos elogios. Que isso, que isso. A gente está aí aprendendo também, né? Hoje, quem não evolui fica para trás, e a tecnologia, igual qualquer área, a gente todo dia tem coisas novas, a gente nunca pode se dizer sabedor porque tem muita coisa nova, né? Então a gente vem mais para trazer um pouco de informação, acho para trocar uma ideia e até aprender juntos, né? Por que não? Com certeza. E antes de mais nada, eu quero também agradecer ao Edmundo, nosso parceiro da Abrapsa, que gentilmente nos conectou e que é um grande profissional da área de comunicação e vendas, negócios, desenvolvimento de negócios, que representa a Abrapsa, que é uma das principais associações que representam o setor de BPO do Brasil. Então, se você é desse setor, entra aí na Abrapsa, conhece um pouco do propósito dessa associação e, se puder, faça parte também, nos ajude lá, contribua com esse processo. César, você hoje é CEO de uma importante empresa, né, da Evertrack. Sim. Quero ouvir bastante sobre o que ela faz, os principais desafios, mas eu gosto sempre de ouvir um pouco do início, do histórico, né? Porque você tem décadas de experiência, é um profissional de fato com uma bagagem bem consolidada. Sim. Mas como é que tudo começou? Alguém te inspirou a ir para a área de tecnologia? Foi um tropeção e você acabou caindo nisso? Como é que foi? Pode contar esse início pra gente? Nossa, acho que a história é longa, né? Se eu for contar cada detalhe, ela vai durar 4 horas e nós não temos esse tempo todo. Eu vou tentar diminuir o tempo. Mas eu sempre eu falo que eu sou uma pessoa sortuda, né? Porque eu desde cedo eu descobri que eu queria trabalhar com tecnologia. Mas quando eu descobri que eu queria tecnologia, a tecnologia nem existia direito, né? O que era tecnologia quando você era moleque? Era televisão a tubo, a válvula, tanto que o primeiro curso que eu fiz de eletrônica na minha vida foi do Instituto Universal Brasileiro, só aí já denuncia a minha idade. Era o EAD da época que eu era jovem, né, lá nos idos de 80 e pouco. Uhum. E a gente recebia uns livrinhos de papel jornal e eu aprendi tudo em cima de válvulas, que é uma lâmpada precursora do transistor, enfim, lá atrás. Então, muito cedo, eu fazia coisas. Na época que o videocassete surgiu, né? Uhum. Os antigos Panasonic G9, uma coisa assim, eu instalei muitos videocassetes na minha cidade. Eu sou do interior de Minas, de Muzambinho, e eu instalei milhares de videocassete para as pessoas da cidade, porque ninguém sabia fazer isso na cidade. E o meu sonho era consertar televisão e rádio. Então começou assim. Me formei em eletrônica, trabalhei em alguns lugares como técnico em eletrônica mesmo,
Vim para São Paulo, fiz tecnologia da informação. Eu fiz, na verdade, o que hoje é desenvolvimento de sistemas. Apesar de não trabalhar com isso, eu sempre fui muito da área de telecomunicações. E fiz um MBA em serviços de telecomunicações. Então, a minha formação bastante técnica nesse sentido. Fiz uma pós-graduação no mundo de call center, porque eu também, num dado momento, eu caí no mundo de call center, mais ligado a relacionamento, sempre na tecnologia. Então, eu digo que desde os meus 14 anos até hoje, que eu estou com 54 e lá se vão 40 anos, né? Eu estou dentro da tecnologia, com a mão na massa, desde botar a mão na massa mesmo até hoje, em que eu dirijo uma empresa, né, que é um spin-off da nossa empresa, que é a Meta, que é a mãe de tudo, que é o Evertrack, que acabou na pandemia surgindo até por conta de necessidades do mercado. Mas é isso, eu acho que eu sou um sortudo, porque muito cedo eu sabia o que eu queria fazer, eu sou muito obstinado, então eu procurei de todos os jeitos, tive muitas dificuldades no início, né? Uma pessoa do interior em 87, para sair vir de uma família bastante humilde, as dificuldades não são poucas, né? Mas acho que a gente nunca pensa nisso, né? Eu sou do tipo que vou fazendo e a hora que eu vejo eu já tô onde eu tô, né? Legal. Não teve nesse momento uma visão, eu quero chegar em tal lugar. Você simplesmente era curioso e ia fazendo as coisas e esse impulso natural foi te colocando nos lugares onde você presenciou e viveu. Eu digo que a gente tem alguns estímulos na vida, né? O ser humano ele é movido por estímulos, né? Num início eu vi uma pessoa na cidade que consertava a televisão e eu achava que aquilo era salvação. Eu de uma família humilde, né? Tinha televisão em casa? Tinha televisão em casa. Teve depois de muitos anos, né? Tá bom. E era aquela televisão preto e branco com uma tela verde na frente para fazer que era colorida, né? Olha a pobreza da época, Cara, eu né? não vivi isso não. Era muito louco, era muito louco. E eu olhava aquilo e aquilo para mim já era uma evolução muito grande, financeira inclusive, né? E ele era uma pessoa importante na cidade na época. Poxa, o Jales que conserta a televisão, ele tinha uma fama na cidade. Um status. E eu adorava aquele negócio, desmontei muita coisa, destruí muita coisa. Então fui movido pela curiosidade e eu acho que até pela necessidade de progresso, inclusive financeiro material, né? Só que num dado momento, a paixão fica tão grande que você esquece disso. Lembra quando falta o dinheiro, mas eu sempre fui muito curioso. E até hoje, eu gosto de aprender, eu fico vendo aqui os seus equipamentos, eu fico maluco, eu adoro som, áudio, vídeo, né? Então, tudo isso me chama muita atenção. Eu gosto de aprender. Então, acho que foi isso o motor, né? O desejo de progresso, o desejo de crescer, né? Eu falo que a necessidade é a mãe de tudo também, né? Porque eu vim de uma família de 7 filhos, né? Então, quando você olha, você fala, poxa vida, eu não tenho muito aqui de herança ou de possibilidades, eu tenho que cavar o meu destino, né? Mesmo que tenha muito, dividido por 7 não é nada. Né? Nunca é nada, tudo que divide por 7 fica pouco, né? Então, acho que isso foi o principal motor, né? Sair cedo, mudar para uma cidade. Eu já morei tava falando um pouco mais cedo até para você, eu já morei em Santa Rita do Sapucaí, Poços de Caldas, Ribeirão Preto, Franca, Varginha e São Paulo ultimamente. Acho que agora provavelmente eu vou ficar por aqui, né? Eu tô aqui desde 96, já sou mais paulista até do que mineiro, né? Mineiro, legal. Mas pãozinho de queijo você gosta ainda, né? Todo mês eu vou para Muzambinho para fazer tráfico de pão de queijo e queijo para São Paulo, né? Bom demais. Pô, que legal. Mas você acha que foi um golpe de sorte você, muito jovem, ter acertado de olhar o cara lá mexendo na televisão e, poxa, eu me apaixonei por isso? Porque tem 2 fatores aí, pelo que você me fala. Um de você ter acertado a área e um de você olhar pra dentro de casa e falar, pô, eu preciso crescer e conquistar o meu e tudo mais. Então foram 2 fatores aí, pelo que você me fala, né? Faz sentido? Sim. Um comportamental e um de, pô, acertei, eu gostei disso, sou curioso. Sim. Então, levando em consideração isso, é importante que a pessoa também tente descobrir muito cedo aquilo que ela ama fazer, né? Eu acho que sim, eu acho que é fundamental, né? Você trabalhar não é fácil, vamos combinar. Em qualquer área, Em qualquer área. Sempre a horta do vizinho é melhor que a nossa, né? Mas se você trabalha naquilo que não gosta, primeiro, você não prospera. Segundo, é um sofrimento. A tua vida não vai para frente. Sim. Tá? É muito difícil.
Eu tenho dias que a nossa área ela é uma área complicada, a gente vive crises. Semana passada eu passei a semana inteira ajudando um colega que estava vivendo uma crise muito grande na empresa dele. Tecnologia também. E coisas que não estão no dia a dia, não estão no radar de ninguém. Então são vicissitudes da vida que acontecem e acabou. Mas você fala, não quero mais isso aqui dá muito trabalho, é muito complicado e tudo mais. Mas, poxa, quando a gente descobre uma coisa nova, desenvolve uma coisa nova, uma ferramenta, eu sou muito ligado em produtividade para tudo que eu faço na vida. Então, assim, quando eu faço alguma coisa, eu estou personificando a minha empresa, né? Mas quando a gente faz qualquer coisa que fala, poxa, o cliente vira e fala, poxa, que legal, melhorei isso, aumentou minha produtividade, ganhei mais dinheiro com isso, pô, saí do buraco, porque muitas vezes é isso, né? A gente também, as épocas de crise, a gente cresce muito, porque as empresas precisam cortar despesa, aumentar a produtividade, né? Sim. E é onde a gente brilha, né? E quando isso acaba, você chega e fala, poxa vida, eu tô onde eu gosto, eu tô fazendo o que eu quero, eu não quero outra coisa da minha vida. Adoro fazer isso que nós estamos fazendo, que é bater papo, conversar. Mas a tecnologia, fazer o que gosta é instigante. E para mim é a chave de sucesso, sabe? Tem a questão do dinheiro, da remuneração, de tudo, mas eu acho que é natural, sabe? Você com um objetivo bem traçado e com obstinação, porque eu acho que a palavra que me move muito é isso, sabe? Eu sou uma pessoa muito obstinada, eu sempre estou olhando para frente. Eu falo que o problema meu não dura mais do que uma noite, porque eu durmo. Diferente de muita gente, eu consigo dormir. Então eu durmo, às vezes, muito para baixo. No outro dia eu já amanheço com ideias, querendo fazer, querendo acontecer. E para gente que tem empresa, que é empresário, se não for assim, você não aguenta. Porque são muitas dificuldades. São dificuldades de produção, de legislação do nosso país. Toda hora tem regra. Bom, você trabalha com isso. Você sabe o tanto que é difícil você se enquadrar nas regras que todo dia chega pra gente de funcionário, questão de trabalhista, que é legal. Nós de tecnologia, em 2020, entrou a LGPD, então assim, todo mundo teve que dar um salto. Ultimamente, é hacker para todo lado, é todo mundo tentando invadir as empresas. O sequestro digital virou uma mania. Então, são muitas dificuldades para os empreendedores no nosso país, para as pessoas que tentam fazer alguma coisa diferente. Então, se você não gosta daquilo, se você não é obstinado, você desiste no metade do caminho. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, eu tenho várias, né? Você falou um pouco de sorte. Eu não acho que é sorte. Nunca acho que é sorte. Eu acho que você provoca a sorte. As suas atitudes, elas vão colocando a sorte no seu caminho. Quando eu estava nessa de estudar pelo Instituto Universal, eu tenho uma irmã, a Fátima, todo mundo conhece ela como Fátima, eu conheço como Maria, então fica difícil. Mas ela foi a mola propulsora para eu crescer. Ela trabalhava no estado de Minas, ganhava mal na época, mas ela viu a minha tentativa de crescer. E aí ela me ofereceu, falou, olha, eu vou pagar um curso de eletrônica. E a gente era tão ignorante na época que, em vez de eu ir fazer uma faculdade, eu fui fazer um técnico. Eu já estava me formando no colegial da época, né? E ela me ofereceu, e tinha uma cidade próxima que chamava Mococa, e a gente marcou. Eu e mais 2 pessoas, a gente ia rachar a gasolina desse rapaz. Ele trabalhava na CEMIG, que é a AES aqui de São Paulo. E a gente marcou. A prova era 9 horas da manhã em Mococa, são 70 quilômetros de Muzambinho. E eu estava esperando ele no outro dia, às 7 horas da manhã, que a gente tinha combinado de 6h30, 7 horas se encontrar, que dava tempo de sobra de ir. Caiu uma chuva na noite anterior que acabou com a cidade. Nossa. Tudo que estava ligado à eletricidade parou. Ele trabalhava onde? Na CEMIG. Ele sumiu. Ele sumiu. E na época não tinha celular. Não tinha nada. Só tinha telefone fixo. E ele não tinha telefone na casa dele. Era um luxo ter telefone. Ele não era de lá, ele era de uma cidade que morava lá. Fomos para a porta da igreja, eu e outro rapaz. 6h30, 7. 7h15 eu liguei na CEMIG. Alguém me atendeu. Falei, cara, cadê o Alexandre? O Alexandre, imagina. Ele deve estar em alguma zona rural. Caiu um monte de poste, tá tudo parado. Esquece dele. Hoje ele vai ficar... Falei, putz, perdi a minha chance.
eu sempre fui uma pessoa econômica, eu tinha dinheiro guardado. Uhum. Eu já trabalhava de tipógrafo na época. Lembrei que na rua, próximo de onde eu tava, tinha um taxista. Eu falei, eu vou. Fui lá, bati na porta dele. Na época, um táxi era um... a gente Mais do que luxo, né? Mais do que luxo. Se Era o telefone era luxo, imagina um táxi. Era um rim. Não tinha outra oportunidade. Minha família não tinha carro, não tinha nada. Não tinha amigos que tinha carro, não tinha nada. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu bati na porta do taxista. E Deus ali. Eu e Deus. Eu bati na porta dele, ele abriu de cueca, de pijama, sei lá que raio era. E eu falei, eu quero ir para Mococa. Quanto o senhor cobra? Ele falou, cobro tanto. Era muito dinheiro. Era quase tudo que eu tinha guardado. Eu falei, tá bom. Eu vou. Prepara o carro que eu vou pegar o dinheiro. Era dinheiro vivo. Fui em casa, peguei dinheiro, paguei, fiz a prova e passei. Que legal. Então essa foi a primeira grande dificuldade que parece que é a vida falando, vamos ver se você quer mesmo, né? Então essa foi a primeira. Igual a essa, a minha vida é recheada de histórias iguais a essa, sabe? Todos os grandes momentos de virada na minha vida teve uma dificuldade muito grande. Uhum. E eu adoro podcast, adoro ouvir. Eu sou um consumidor, assim, ávido, eu ouço tudo que pode, os cortes, então, nossa, eu perco muito, perco não, né? Eu ganho muito Investe tempo. Bastante tempo. Fica fascinado. E o que eu tenho visto é que a maioria das pessoas famosas aí que estão na televisão, na rádio, tudo, todos eles têm esse momento de inflexão, né? Sim. Eles chegam um momento que eles estão prestes a desistir e eles viram essa chave e falam, não, peraí, vou tentar mais essa semana. Aí aparece a grande chance que muda a vida deles. Artista é muito comum acontecer isso. Eu vi história de 3, 4 já. Então, isso me parece que é uma coisa da vida, né? Você, não adianta só... Eu tinha muito claro, eu quero ir para a área de tecnologia. Mas a vida vai te dando alguns preços ali, né? E você tem que ir pagando esses preços, né? Exato. Com envolvimento, deixando coisa para trás. Quando eu saí da minha cidade para estudar a primeira vez, poxa, eu estava no auge da minha vida pessoal, com os amigos, namorada. Deixei tudo para trás, eu não podia voltar todo fim de semana. Então você toma decisões, tal qual na vida de empresário. A vida do empresário, você tem que tomar decisões duras. Tem momentos de bonança que é contratação. Não tem coisa mais legal que você contratar, colocar pessoas para dentro da tua empresa, poder pagar um salário melhor, dar emprego. Cada um que você emprega, você está ajudando 3, 4, né? Porque tem a família dele, Sim. quem está ali em volta, né? Mas quando vem a crise e o vale, a demissão é uma das coisas mais doídas que a gente pode executar. Tem gente que... acho que fantasia, falando, eu tô acostumado. Não, gente, eu já mandei embora, eu perdi a conta de quantas pessoas eu demiti. Continua sendo dolorido. Nunca é bom. É isso E aí. por pior que aquele colaborador seja, porque é quase que uma derrota, né? Você não conseguiu dar um feedback, você não conseguiu reverter, você não conseguiu achar o que brilhava para aquele colaborador, né? Que eu sou uma pessoa automotivada, eu tive sorte, né? De saber o que eu queria, de seguir. Então eu sou motivado, eu vou. Mas tem gente que não, tem gente que está no lugar errado. E é uma das funções nossas como líder, né? Achar a posição certa da pessoa, colocar ela para trabalhar, para que ela seja produtiva também e que ela, com isso, ela tenha abundância na vida dela, que ela progrida, que ela prospere, né? Sim. Então é uma função nossa também. Com certeza. E é muito bonito você falar isso, porque de fato muitos líderes pensam que isso não é responsabilidade deles, né? Sim. E na verdade é sim. Total. Você faz parte desse processo. Sim, tem a sim. parte do colaborador, Sim. mas tem a parte do líder. Se Sim. você for omisso nessa determinada parte, Sim. que é dar feedback, orientar, explicar, e muitas vezes o óbvio. Sim. Eu ouço muita gente falando, mas isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Né? Talvez para você seja óbvio, mas para o outro sujeito não é. Então vai lá com educação, Sim. né? Com carinho Sim, sim. e explica. Então quando a gente fala também de sorte, é no sentido assim, a sorte é você quem busca. Sim. Né? Foi Sim. você que acordou cedo, que foi para a porta da igreja, Sim. que telefonou, que sabia que o sujeito Sim. não ia, que foi atrás Sim. do taxista. Então Sim. a sorte nada mais é do que aquilo que você vai atrás, que você quer conquistar, né? Então, muito linda essa sua história e nos inspira quem está nos ouvindo, até quem está prestes a desistir, porque isso é muito comum, Sim. né? Eu costumo dizer que a vida é exatamente aquele monitor Sim. cardíaco que tem no Sim. hospital.
enquanto tá subindo e descendo, a gente tem Tá que ficar tudo bem. feliz, né? E de fato é isso. Então, muito bacana Sim. saber esse espaço específico que você falou. Quando tudo tá prestes a desmoronar, é aí que você tem que ter um É, pouco mais de fôlego, energia e continuar, é, porque as coisas boas vão acontecer. é isso aí. Eu teve uma passagem na minha vida, né? A gente ia falar de tecnologia, nós estamos falando de vida, mas acho que tá gostoso, Tá bom tá bom demais, mano. demais. Vamos aí. Eu teve um momento desses de crise, né? Em que eu estava prestes a sair da área de Uhum. tecnologia. Não aguentava mais a pressão, aquela dificuldade. Eu trabalhava na época no Banco Sudameris. Eu falei, vou fazer concurso público. Banco é pressão, né? Banco é pressão o tempo todo. E para tecnologia, mais ainda. E a Se gente. parar um Um sistema que sistema, seja, já era. acabou-se. E eu falei, cansei. Eu vou para. Vou fazer um concurso público, vou ter um salário fixo, não tem mais que preocupar. Acabou, não quero mais saber, cansei. Aí fui e comprei um curso para ser fiscal do INSS na época. Olha a doideira, não tinha nada a ver comigo. Tudo para não dar certo, né? E comecei a fazer o curso. Aí um colega, o Cássio, de Pindamonhangaba, inclusive, o Cássio virou para mim e falou: por que você está fazendo isso? Eu falei: cara, eu não aguento mais a nossa área, tá muito ruim, não sei o que. Né? Ele falou: cara, mas tudo que você tem, tudo que eu tenho, quem deu foi a área de tecnologia. Pô, você tem minha casa, você tem teu carro, você tá comprando um apartamento. A área te deu tudo. Por que você vai abandonar? Sabe, aquele negócio foi um soco no meu estômago na hora. Eu falei: caramba, fiz bobagem, cara. Tanto que dali, daquele dia pra frente, eu não consegui fazer mais o curso. Eu terminei, fiz um concurso pra carimbar e falar: não é isso que eu quero. Eu não sirvo pra ser isso, não sirvo pra fazer isso, não vou conseguir estudar. Voltei pra doideira e ganhei um fôlego de mais muitos anos aí até hoje, né? Isso é bem interessante, porque também nessa questão de carreira, muitas pessoas querem mudar Sim, no meio do caminho, né? sim, sim, Porque eu acho que toda profissão é dolorida. sim, A gente sim, tá falando de tecnologia, que é aquilo que você vive, mas se sim, você for falar com o médico, sim. é uma pressão. Se você for falar com o auditor, é uma É uma pressão. pressão. Com o piloto de avião, é uma Pressão pressão. também. Então, é muito mais dolorido se Sim, você sair daquela área que você atua, tem sim. conhecimento, habilidade e já consagrou sucesso e Aham. tentar caminho numa outra, Sim, do que se você continuar. sim. Posso mudar de carreira? Pode. Pode. Mas é importante que você faça um planejamento adequado, Sim, especialmente no ponto de vista econômico, sim, esteja ciente de todos os desafios, sim. mas é dolorido para É dor todas as também. áreas. E nem todo mundo faz isso, né? Eu digo que essa questão, por exemplo, a história que eu acabei de contar. Se eu não tivesse feito uma poupança, tivesse uma economia, tivesse um dinheiro guardado, isso é muito do mundo empresarial, né? Sim, É o caixa, né? As empresas quebram porque erram na quantidade de estoque ou que não tem um fluxo de caixa adequado, é né? isso aí. É onde começa o problema, né? Se eu não tivesse, eu não teria tido a possibilidade de dar continuidade. Talvez eu nem hoje nem estivesse aqui. Talvez eu estivesse lá na minha cidade fazendo alguma coisa diferente. Arrumando televisão Televisão colorida. colorida. Você vê? Talvez nem arrumando, porque hoje nem vale a pena quase consertar mais, Eu né? ouço falar assim que quebrou a televisão assim, coisas pequenas, o custo de arrumar é o custo de comprar outra. Comprar uma nova. Então, eu digo que assim, a vida ela é muito igual para tudo, né? Então, assim, o esforço, ele premia. A dedicação premia. O estudo premia. Saber cuidar da tua saúde física e financeira premia. Saber cuidar da tua saúde espiritual premia. Eu vi tem uma. Eu vou esquecer o nome dela agora. Galvão. É uma filósofa. Uhum. Eu vi uma vez ela falando do tripé, né? Que se você não tiver um tripé, a tua mesa fica bamba sempre. Então Sim. a sua família, a religião, o teu trabalho. Então você vai construindo uma mesa com vários pés, né? Tem gente que descarrega tudo numa mesa de um pé, Exato. que é a família. Tem gente que se dedica só ao trabalho. Tem Uhum. gente que acaba com os amigos ao longo da vida e nem tem contato com Deus. E quando eu ouvi ela falando que Deus é o fio que te segura, né? Quando cai todos os pés, é aquele fio que te mantém ali Boa. em pé ainda um pouco. Então, você sempre tem que estar cuidando de tudo. Hoje nós estamos aqui, uma quarta-feira, fazendo um podcast, podíamos estar
sei lá, assistindo Com a com a família, família, assistindo o jogo, jogo, assistindo curtindo, qualquer novela, coisa. que ninguém mais assiste, né? Assistindo um Um podcast. podcast. A gente tá aqui, tá fazendo relacionamento, Sim, tá se conhecendo, né? Estão trocando exato. ideias, estão tentando inspirar e levar alguma coisa para alguém que tá do outro lado. Faz parte da nossa função. Então você tem que ter esses monte de pés na vida, né? E o empresário também, essa semana eu escutei de um amigo empresário, ele falando, eu ainda bem que hoje eu tenho vários sócios e bons sócios. Então a gente, apesar de você não ter ninguém para cima para te acudir, né? Quando você é um executivo de uma empresa, um gerente, enfim, uma liderança, não vou falar um palavrão, mas quando dá alguma coisa errada, você tem para quem recorrer. Sim. Você olha para cima, né? Você joga pro teu diretor, para um C-level, pro dono da empresa e fala: "Ah, cara, não sei mais o que fazer. Me ajuda aí. Me ajuda aí". Quando você é empresário, você não tem para quem jogar para cima. Só para Deus, mas ele não vai te responder rápido, né? Quando você tem sócio, você tem com quem dividir do lado. Então, ter sócio é um casamento difícil, é uma convivência difícil, porque são pessoas diferentes, vivendo juntos e que nem vão para a cama junto, né? Mas você tem com quem compartilhar, Uhum. você tem com quem falar. E Sócio dividir responsabilidades Eles são muito bons, né? são muito bons. Quando você é dono sozinho de uma empresa, você é muito solitário. Uhum. Você não tem mais a. É muito difícil, a partir do momento que você chega na liderança, você começa a ficar solitário. Quando você vira um simples líder, um simples gerente, a pessoa já é difícil você ser convidado para as O festas, para o churrasco. churrasco, para o almoço. Tem ali uma obrigação, mas você descobre nos primeiros meses que eles estão fazendo churrasco e você não está indo mais. Exato. É a primeira decepção do líder. E você nunca é preparado para isso. Você aprende na marra. Quando você vai subindo cargos, você vai ficando pior. Quando você chega a empresário, dono de empresa, o dono da firma, como era antigamente o nome, aí é muito pior, porque é muito solitário essa vida, né? Então você tem que se amparar em boas empresas, né? Nos BPOs, em consultores, em conselho, né? Quando a empresa começa a crescer muito. Sim. Mas é difícil. Eu ouvi isso desse colega meu que passou esse problema esses últimos dias. Ele falou, cara, é muito solitário, eu não tenho para quem recorrer algumas coisas, principalmente de tecnologia. Ele é formado em tecnologia igual eu, é formado em advocacia, também é advogado formado. Mas ele falou, é muito solitário as decisões que eu tomo. Então, às vezes, a gente não toma as melhores. E tudo bem, né? A gente Faz é muito parte do exigente. desafio, né? Faz parte do desafio. Então, essa relação, ela é muito difícil. Ela é muito difícil ser sozinho e é difícil ter sócios. Então, assim, você tem que fazer muito relacionamento. Você tem que escolher qual difícil você vai querer, né? Exato. Porque exato. difícil vai ser. Agora, Vai se você ser. quer ser difícil sozinho, Sim. vai ter o resultado A, B e C. E hoje, falando um pouco de tecnologia, né? A tecnologia ela está muito avançada, ela cresce exponencialmente, muito rapidamente as coisas mudam. Uhum. Eu estava na cadeira de CTO até há pouco tempo atrás, na Meta, né? Que é a mãe do Evertrack. É a holding. É a lá. holding, né? O grupo Meta. É difícil. Entra um monte de gente falando um monte de coisa que você não ouviu falar Uhum. e que você precisa aprender rápido. Principalmente com relação a cyber. Cibersegurança hoje virou um inferno pra gente. Sim. Todos os dias você tem notícia de vazamento de dados, de invasão. Assim, as pessoas não contam, né? É. Não contam, eles não contam os seus defeitos, né? Mas quem está envolvido com isso sabe todos os dias. Todos os dias tem 2, 3, 4 empresas sendo invadidas, perdendo dados, perdendo cliente, quase quebrando, né? Porque muitas vezes a empresa quebra se ela não tomar cuidado. Então, e a gente tem que estar muito atento, né? Não dá mais. Eu falo que o mundo moderno hoje ele não é mais para amadores. Você não pode mais conduzir a tua empresa com aquela cabeça de anos e anos atrás. Aquela empresa que tem lá o seu CPD com servidores antigos. Não, eu tenho isso aqui que... Não, você não tem. Você não está entendendo. As pessoas estão fazendo videochamadas, emulando
a personagem usando inteligência artificial. Esses dias teve um escândalo, né? Uma empresa que perdeu milhões de dólares por uma transferência transferência financeira que foi, acho que a inteligência artificial que estava ali Exato. sendo programada, Eles né? fizeram uma deepfake do CFO falando com a secretária, falando para ela fazer a transferência, ela viu a pessoa, ouviu a voz. Ela transferiu. Ponto. Ponto. Olha o nível que nós estamos vivendo. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Então não tem espaço mais para amador. Não tem mais espaço para meia boca. Não tem mais espaço para o jeitinho. Não dá mais para amarrar com arame a tecnologia. Tem que ser profissional. Tem que ser profissional. E ainda assim corre riscos. Corre riscos. E nós que estamos na área, a gente tem que estar em contato direto com todo mundo, porque todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma coisa nova acontecendo. Todo dia tem um crime novo acontecendo. Sim, uma modalidade nova. Modalidade nova. Essa semana passada, eu até mandei para o financeiro da nossa empresa um ransomware, que é um antigo, vou simplificar para a linguagem dos espécie que não de entendem. vírus. É uma espécie de vírus. Qualquer coisa que você faça, instalou o ransomware, ele estava instalando o ransomware na máquina da pessoa, aí a pessoa entrava no sistema, emitia um boleto contra outra empresa. Quando ela mandava salvar aquele PDF na máquina para mandar por e-mail, por WhatsApp, ou enfim, esse ransomware trocava o código de barras e colocava os códigos da empresa dele. Nossa. Roubava o dinheiro. Então isso a semana passada estava pipocando isso, eu mandei para todo mundo. Então assim, muitas vezes quem olha, a pessoa pega lá, bate o boleto, pagou, apaguei. Não pagou. Então, assim, o DDA ajuda pra caramba nisso. Então, pagar coisas que só estejam no DDA, né, que apareçam no teu DDA, é o mais seguro hoje. Porque ele não vai conseguir mexer nesse nível. Ele vai mexer ali na linha digitável, ali e tudo mais. Vai mudar tudo. Então, parece ser uma coisa que está distante, quando a gente fala cibersegurança, segurança não sei o quê. Não, tá aqui, tá do nosso lado. Nas coisas mais simples que a gente faz hoje no dia a dia. E as empresas, elas têm que cuidar muito do colaborador, porque o colaborador é o endpoint mais afetado. Todo mundo fica pensando na cibersegurança, naquela coisa do hacker, numa sala escura, invadindo servidores, destruindo... Não, gente, 90% ele vai no colaborador. Precisa educar as pessoas para evitar os problemas, né? Então, hoje eu não sou especialista, né, na área de cyber, mas eu aprendi na marra dentro de casa, né? Educação, então você tem que ter treinamentos constantes, trazer coisas novas, tem que ter mecanismos de segurança, DLP, para proteger, para que o teu colaborador também não vaze informações da tua empresa. Sim. Eu vou falar num tema aqui que vai dar um desespero em muita gente. Ferramentas, sim, de monitoração de colaborador, de comportamento. O Evertrack, eu não quero fazer uma propaganda, mas tem vários desses, né? Fala aí o sistema, como é que funciona. Ele captura todo o comportamento do colaborador, tudo que ele fez. Você pode olhar uma visão mais macro, sem ser muito invasivo, você pode ir no detalhe do detalhe. O que eu vejo em muitas empresas que fazem POC, né, fazem teste, a gente deixa fazer um teste até para ver se serve para a empresa ou não. Muita gente acessando e-mail pessoal dentro da rede da empresa, com o computador da empresa. Meu amigo, é o maior lugar de chegada de ransomware dentro da empresa. Olha. O que eu percebi? Grandes empresas em que usam serviços de e-mail do Google, eles às vezes fica uma falha na configuração. Eu não estou falando de empresa pequena, não, tá? Estou falando de empresa grande. Ele, às vezes, na configuração do Outlook, ele deixa uma brecha, sem querer. Google, o colaborador tenta cadastrar uma conta do Gmail e consegue. Então, ele tem, no mesmo Outlook dele, ele tem o Gmail pessoal e ele tem o e-mail da empresa. Ou seja, o e-mail da empresa tem as regras sofisticadas e tudo mais, e no mesmo lugar que tem uma equipe de TI trabalhando para evitar qualquer problema, tem ali uma abertura. Tem na porta de trás da cadeia um buraco. Um buraco. Olha, é isso. Louco. Então, o que a gente vê hoje? Acesso a sites de conteúdo adulto. Site de conteúdo adulto... Em empresa. Em empresa. Nossa. Porque tem muita empresa que nem bloqueia. Acha que nem vai... Não vai acontecer. Minha TI
bloqueia. Não bloqueia, porque com toda a inteligência artificial embarcada nas ferramentas, vaza, gente. Gente, por que você põe câmera de segurança? Porque você não tá... Você tem que ter um mecanismo a mais de controle na tua casa. Você não põe muro? Ponho. Você não põe cerca elétrica? Ponho. Você põe fechadura com 4 tetra lá? Ponho. Você põe trinco? Ponho. As janelas? Põe. Mas todo mundo põe câmera, não põe? Por que você não tem uma câmera de segurança na tua empresa? Uhum. Eu não tô nem falando para controlar. Gente, isso é outro papo. Monitorar. Com segurança. E mais uma vez, tem muita ferramenta hoje. Tudo é muito caro nesse mundo de cyber. É muito caro. Hoje tem seguro cyber. Você pode fazer um seguro cyber que te ajuda num incidente de você ter uma grana para tentar se recuperar. Mas provavelmente tua reputação não vai ser a mesma. Que a empresa pode até quebrar, né? Pode quebrar. Pode quebrar. E as pessoas às vezes pensam que isso é só para empresa grande. Não é. Qualquer tipo de empresa que tenha ali uma informação sensível, relevante pro sequestrador de dados, se ele tiver interesse em algo que você tem digitalmente, ele vai te atacar. Vai te atacar. Porque hoje eu estava até falando com uma pessoa, a gente estava conversando sobre esse assunto, né? Se a pessoa decidir que vai invadir a tua empresa, ela vai conseguir. Ela vai invadir. Ela vai invadir. Não tem conversa. Então, assim, muito além de toda essa cerca elétrica, do trinco, da câmera, você também tem que ter backups dos teus sistemas. Tudo é um plano, tudo é um projeto. O compliance tem que abarcar tudo isso, né? Sim. Porque você tem que ser o pessimista nesse caso. Nesse caso, o pessimista é um bom conselheiro. Porque você, além de ter todo esse arcabouço de proteção, você também ter facilidade em recuperar. Porque se ele mirar na tua empresa, ele vai invadir. Se ele invadir, a diferença é o tempo de recuperação. E o tempo de recuperação é diretamente proporcional ao mapeamento de tudo que você tem, aos controles que você tem e ao backup. E não adianta você fazer o backup dentro da tua rede. Ah, mas eu ponho um disco todo dia no servidor e escondo dentro da minha maleta. Meu amigo, o Hanser vai estar esperando. A hora que você espetar o disco, ele vai lá e vai criptografar o disco. Uhum. Acabou. Então, assim, nós não estamos mais brincando. Nós não estamos mais falando do menininho da TI que tomava conta de tudo da tua empresa. Então, assim, nem que seja contratar horas adicionais de uma empresa para te assessorar nisso... É fundamental. É fundamental. É isso aí. É a sobrevivência, sabe, gente? As pessoas estão muito preocupadas com inteligência artificial, né? Ah, a inteligência artificial vai acabar com o mundo, vai acabar com o funcionário, vai acabar com isso, vai... Não vai, ponto, né? A gente está vendo aí os problemas que ela tem e as virtudes que ela tem. Eu digo que muito antes de você fazer alguma coisa usando uma inteligência artificial, uma IA generativa, qualquer coisa, você tem que estruturar os teus dados. E a segurança é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas vão lá, contratam... Eu trabalhei em uma empresa que ela contratou um sistema de BI quando ninguém falava de BI. Uhum. A gente pagou 6 meses do BI e não conseguiu fazer nada porque a gente contratou uma ferramenta. A gente não tinha o dado preparado, não tinha o dado estruturado. A gente muito malemar sabia, como diz na minha terra, o que queria ver. Uhum. Então, assim... A pessoa digitaliza tudo, mas não digitaliza o back-office. Digitaliza a cabeça do back-office, né? Então não adianta você dar uma HP para o teu colaborador e não dar um curso de HP. Não adianta você digitalizar a tua empresa e a empresa não seguir essa digitalização no pessoal, né? As pessoas precisam acompanhar a tecnologia. Sim. E a maioria das empresas não. Ela pega a tecnologia e joga na mesa e fala, galera, compramos esse copo aqui que é o mais moderno, que faz água brotar de dentro dele. Agora faz. Agora faz. Onde que eu aperto? Eu não estou vendo botão, eu não sei, né? Então, isso é um problema hoje nas empresas. Tecnologia por tecnologia nunca serve para nada. Só serve para gastar dinheiro. Só serve para você se ferrar porque você torrou uma grana, acabou com aquele caixa que vai fazer você sofrer daqui a pouco. Sim. E comprou um negócio que não é útil. Eu tomei um susto quando eu vim para o mercado de BPO, de contabilidade. Eu tinha uma visão muito errada, muito retrógrada em cima disso. O tanto que vocês compram tecnologia, que as empresas
né, compram tecnologia, eu fiquei impressionado. Muito legal, muito legal. Eles estão muito à frente que muita empresa, sabe? Mas não adianta comprar só por comprar, né? Tem que ser útil, tem que saber o tiro certo que você está dando, né? Eu vim do mundo de relacionamento, de contact centers, né? Gente, um dos lugares, assim, na minha visão, primeiro lugar que tem mais tecnologia, banco. Banco tem o estado da arte de tudo. Banco sempre está na frente de tudo. E falam que o banco brasileiro ainda é bem mais Bem mais. poderoso do que os bancos internacionais. Tá aí o Pix. O Pix é uma realidade, gente. É uma realidade. É um negócio que facilitou a vida de todo mundo e quase ninguém no mundo conseguiu fazer isso. Então não tem tantos exemplos disso fora do Brasil. O banco gasta muito dinheiro e gasta bem com tecnologia. Call center, por incrível que pareça, tem tecnologia para dar e vender. Há anos que call center já tem inteligência artificial. Há anos que call center já trabalha com text-to-speech, speech analytics, tendências. Mas a maioria compra e não consegue usar aquilo. Por quê? Aquilo que eu acabei de falar. Não digitalizou a cabeça das pessoas, não preparou para aquele movimento, não sabe onde quer chegar algumas vezes. Compra porque vive correndo atrás, sabe? Então, eu acho que hoje não dá para ficar mais fora do mercado, mas tem que ter uma consultoria, eu te diria que tem que ter um estudo, tem que ter um entendimento. E eu acho muito legal, a Abrapsa, por exemplo, ela está fazendo os grupos de tecnologia. Sim, para discutir o que aplica, o que não aplica, o que é bom, o que não é. Ela faz os grupos de tecnologia, os grupos de recursos humanos, de marketing. Tem um monte de grupos ali. E, poxa, eu achei muito legal. Concorrentes sentados na mesa, conversando, discutindo, abrindo a sua casa e falando, isso é legal, eu tô fazendo. Olha, eu tô fazendo, eu comprei um microfone que... Cara, isso é muito legal. Isso eu não vi em mercado nenhum. Eu me apaixonei por esse mundo. Porque é fair, as pessoas são justas, eles não brigam de foice, né? Um ajuda o outro. E isso, na minha cabeça, é uma sociedade vitoriosa. É o que vai fazer todo mundo ir para frente. Sim. Então, assim, o cliente vai sair de lá e vai vir para cá por algum motivo, mas não é uma briga entre as empresas. É lógico, deve ter um monte aí que é diferente das que eu conheci, né? A maioria que eu tenho conhecido são pessoas muito simples, muito boas, fáceis de lidar, que um ajuda o outro. Gente, isso é o estado da arte para se otimizar processos, otimizar tecnologia e gastar bem o seu dinheiro em coisas que serão úteis. Boa. Se todas as empresas de todos os segmentos fizessem isso, acho que a gente estava num patamar no Brasil, porque nós somos um país de pessoas trabalhadoras, com muita tecnologia. As empresas têm dinheiro no final, né? Tem dinheiro aqui, né? Se não tivesse, nós já teríamos quebrado há muitos anos, né? Não tem nem como não ter um país tão grande desse, tão rico, tão diverso, com tanta área para atuar. A oportunidade, ela tá viva em qualquer lugar, em qualquer canto que você quiser dentro do nosso país, tem oportunidade, tem dinheiro, tem gente. Isso que é o mais maravilhoso. Só falta vontade. A vontade. E eu acho que tem silos de excelência, né? Igual tem isso que eu falei. É um exemplo pequeno, parece pequeno, mas que ele é muito grande no conceitual, né? O agro brasileiro, eu tenho ouvido, eu não estou inserido, mas eu ouço maravilhas do agro. O agro também é um setor que está extremamente tecnológico, crescendo cada vez mais. Assim, a gente não tem noção do que está rolando nas grandes propriedades. A minha cidade é uma cidade que vive de café, a cidade do interior lá, a minha cidade de origem, né? Eu sempre falo muito dela, mas a maioria das pessoas vivem de café. Então tem os ciclos de plantio do café, colheita do café, onde aparece o dinheiro na cidade. E aí o dinheiro movimenta, dá aquele boom, de repente tem que esperar a próxima safra. Tem muita cultura de subsistência ainda, tem muita coisa. Tem o filho de uma amiga nossa, Rafael, ele mudou para, se não me engano, Goiás ou Tocantins, tá me falhando a memória, Mato Grosso, sei lá. Ele foi para lá para trabalhar com trator. Poxa, na ignorância, foi para lá para trabalhar com trator. Cara, o dia que ele mandou a foto do trator que ele trabalha... Trator de milhões. Trator de milhões. Tudo automatizado, ele não põe a mão, ar-condicionado, ele tem que fazer curso para operar. Tem um computador. É isso aí. É um negócio maluco. O moleque tá maluco lá.
Uhum. Porque ele está com alta tecnologia na mão. Hoje tem drones que pulverizam, né? Que não fica jogando mais, não é aqueles Não, trator enorme jogando para qualquer lado. só onde Só onde precisa. precisa. É assertivo, é cirúrgico, né? É É uma isso aí. cirurgia ali que ele está fazendo. Eu conversei algumas semanas atrás com uma empresa israelense, que Israel é tido como um dos países Sim. mais avançados em tecnologia. E essa empresa de Open Innovation analisa todo tipo de tecnologia, startups no mundo que pode te ajudar a resolver Sim. um problema. E eu conversando com a presidente dessa empresa, eu falei, você teria alguma que ajuda em inventário para identificar a quantidade, por exemplo, de bois? Ela falou assim, eu consigo identificar o rosto, Olha só. porque já tem empresa que desenvolveu essa tecnologia para capturar os detalhes de um boi diferente do outro. Você olha assim, é tudo igual, Não. consegue capturar. Então, assim, é um nível avançadíssimo de tecnologia que você reduz o uso de pessoas, Sim. mas não porque, eu não preciso contratar, não, essas pessoas agora vão fazer outros tipos de Sim. trabalho, Sim. vai trazer uma performance maior, né? Nós temos um amigo bacana, ele traz tecnologia para a gente de vez em quando. O Marcelo, que é meu sócio, o Edmar, estiveram em Israel há um ano e pouco atrás. Fizeram um safari tecnológico, né? Tem bastante isso hoje lá. Sim, muito. E eles voltaram para cá, assim, estupefactos com o que viram lá. Legal. Né? O que é diferente lá do Brasil? Quase tudo. Ele é um país minúsculo, que não tem água, não tem nada. Eles têm que dar certo. É um Uhum. pouco da minha história, né? Não tem outro jeito, bicho. Ou você dá certo, Vamos pra ou vamos cima. pra cima. Só que o que acontece lá? Lá o governo dá dinheiro a fundo perdido para empreendedor. Uhum. Mas o que é isso? Você chega, você apresenta um projeto, ele olha e fala, legal, Uber. Uber é um exemplo. O Uber nasceu lá. Uber não, desculpe. Waze. Waze. Waze nasceu lá. Como é que é? Pô, eu tenho uma ideia de fazer isso. Pô, legal, quanto você precisa? $400 mil. Toma os 400 mil. E se quebrar? Não tem problema. Você não devolve. No Brasil, se você conseguir dinheiro a fundo perdido, que é uma dificuldade difícil, você morre com uma dívida. Uhum. Você fica com o teu nome sujo até o dia que você conseguir pagar aquela dívida. Lá, se você for empreendedor, pegar um dinheiro e quebrar, o Estado não te cobra. Entendi. Olha a diferença. Olha o incentivo que as pessoas têm para ter boas ideias. Então, o que é a ideia deles? Cara, cada 5 anos surge um Waze. Tá bom demais. Uhum. A cada 1 ano surge uma empresa que olha o rosto da vaca e consegue mapear. Então, assim, o incentivo tecnológico deles é muito grande. Tem capital. Quando que no Brasil nós temos isso? Gente, os coitados dos nossos cientistas estão aí passando fome e estão indo para fora do Brasil porque não acha verba para trabalhar no Brasil. Gente, isso é uma judiação. Um povo inteligente igual nós temos, capaz, cheio de alternativa. Poxa, você que está acostumado a lidar com grandes empresas de fora do Brasil, todo mundo acha o brasileiro uma coisa de louco. A gente faz tudo ao mesmo tempo. Eu trabalhei, eu estava te contando da Huawei, trabalhei, eles ficavam assustados com a gente. Por quê? Porque lá o cara que faz copo, ele faz copo. O cara que enche o copo, enche o copo. O cara que tira o copo, tira copo. O brasileiro, ele pega o copo, bota água, ele bebe a água, ele leva o copo embora. Ele lava o copo E ele lava o depois. copo e ele fala como fazer o melhor copo. Então, assim, eles ficam muitas vezes assustados quando olham isso, porque tem a coisa ruim disso tudo, nós somos generalistas, né? E eles são muito especialistas, mas eles não sabem se virar com algumas coisas. Sim. E eles. Só que eles são um povo muito inteligente, que investiu em estudo, que investiu em capacitação ao longo de anos, né? Então, eles pegam muito rápido. Então, até o jeito brasileiro de ser, eles pegaram rápido. Uhum. Eu lembro uma vez, uma história engraçada, a gente conversava e eles, quando eles não queriam que a gente entendesse o que eles estavam falando, eles falavam em mandarim, em chinês. Uhum. Poxa, a gente não entendia nada, não entendia nada. E a gente só se comunicava em inglês ali. E aí a gente falava em português e eles começaram a aprender português mais rápido do que a gente começou a entender o mandarim. Isso já foi uma desvantagem. E eles pegavam rápido as coisas. Aí uma vez, a gente conversando, aí eu lembro eu e o Rander e o Felipe. O Rander tá na Gênesis, uma grande empresa hoje. O Felipe tá na
Oh, meu Deus, falhou a empresa. Duas grandes empresas hoje. A gente conversando, falou, cara, esse chinês tá dando um migué. Que é um Tá dando um jargão nosso. gato, Tá né? dando um gato. O chinês parou. O que é migué? Perguntou em inglês. Aí eu começamos a rir, aí ele começou a rir. Falou, o que é migué? Putz, deu o que fazer pra gente explicar o que era migué. Passa uma semana, a gente teve uma reunião com o cliente, né? E o cara do cliente começou com aquele lero-lero, com aquela coisa. O Hao Feng, que era esse já chinês, virou pra gente, puxou eu assim pelo braço. Fulano is giving a migué. Ele pegou até o jargão, foi muito rápido. Então eles são muito rápidos. Mas eles têm também esse investimento em tecnologia há milhões de anos. Milhões não, né? Há anos. Algumas décadas. Algumas Aí. décadas, né? Eu ouvi uma história de um podcast do Osiris Silva, Uhum. que foi tudo, né? E ele é um caso de histórias também que a sorte muito acompanhou ele a sucesso, vida né? inteira, sabe? É muito louco. Eu vi um podcast 2 horas e meia dele, fiquei maravilhado com a história dele. Legal. Um senhorzinho, é emocionante. Você chora Sim. de tão emocionante que é. E ele estava contando que... É o da Embraer, né? É o da Embraer. Legal. Ele foi ministro de um monte de coisa no Brasil e foi... Ele ainda é da Embraer até hoje, né? Ele tem um cargo lá e tal. Mais de honra, assim, Mais de né? honra e Mais... tal. Mas é um cara fora do comum, Poxa. assim, raciocínio do cara. E ele tava falando que esqueci o primeiro nome, o Pin lá, que é o presidente da China lá, que era Uhum. o enorme, grandão, ele tem quase 2 metros de altura, uma voz grossa, né? Ele tava falando que ele contratou o Kotler na época, que é um dos papas, né? Sim. Para que o Kotler pegasse as pessoas, as melhores pessoas do mundo e levasse para a China para ajudar a China a crescer. Ela Legal. não era nada. E o Osiris Silva foi um dos convidados. Olha que bacana. Ninguém fala isso no Brasil. Ninguém lembra dele. E eles foram, e ele falou que eles eram uns 40 mais ou menos. E eles estavam naquela sala, tinha mais ou menos 300 pessoas, 300 chineses. Falou que nunca tinha visto uma mesa daquele tamanho de reunião. 300 pessoas. E ele falou que o Pin lá subiu, que é vozeirão, ele falava muito alto, né, muito grosso e tal. E ele virou para todo mundo que estava ali na sala e falou: olha, aqui tem as 40 maiores cabeças do mundo. A China precisa ser uma das maiores empresas do mundo. Então eu Os quero. maiores países, né? Eu falei empresa, desculpa. Um dos Não, maiores que isso. países do mundo. E o Kotler tava lá e o, Tava e lá, o e o Osiris Osiris Silva também. também. Legal. E tinha mais 38 lá, Que 38, sei lá. só cabeça de chave. Cabeça de chave. Ele falou: essas pessoas eu trouxe elas para que elas possam contar para vocês tudo de melhor que está sendo feito no mundo, para que daqui a algumas décadas nós sejamos o maior país do mundo. Eu quero que a gente esteja entre as primeiras potências. Naquela época eles passavam fome. Ele falou: então eu quero que todos vocês que estão nessa mesa esqueçam todos os ismos que vocês têm na cabeça. Capitalismo, comunismo, esqueçam de tudo isso. Essas pessoas estão aqui para ajudar a gente a fazer um plano para que a nossa empresa seja, a nossa nação país. seja grande. Olha só o que o cara fez. E olha o que é a China hoje. Uma das empresas mais tecnológicas do mundo. Nossa, eu tô com empresa na cabeça. Tá tudo certo. É um dos países mais tecnológicos do mundo. É uma das grandes potências mundiais hoje. E a gente está comendo poeira em cima deles. Sim. Por quê? Na minha cabeça, falta investimento. Falta investimento, mas não é dinheiro que falta. Falta capacidade nossa de fomentar isso. As coisas que dão certas em todos os lugares, elas têm alguns pilares, né? O governo tem que fazer, a empresa tem que fazer, a sociedade tem que fazer e até os líderes religiosos têm que fazer. Então um quarteto que, se qualquer um desses roer a corda ou não fizer a parte dele, a coisa não vai para frente. Uma das escolas mais famosas que tem no Brasil, e tem lá que é da terra do Ciro Gomes, né? Eu ouvi a história de como foi feito lá, foi isso.
Eles sentaram, falaram, olha, pode mudar o prefeito, pode mudar o bispo, pode mudar tudo. Nós vamos perseguir essa metodologia de ensino. Deu certo. É um dos melhores índices educacionais do nosso país. Mas porque é da família do Ciro Gomes? É porque é do político A, do político B? Não. Porque a sociedade, os empresários, os religiosos aderiram e ninguém roeu a corda. Então, pegaram esse modelo e estão trazendo para várias outras cidades. Não funciona. Por quê? Porque não tem essa união. As pessoas não se unem, né? É uma metodologia que requer engajamento, Engajamento. das pessoas. Se as pessoas intencionalmente focadas num determinado objetivo, não vai chegar no resultado nenhum, né? Não vai. O papel aceita tudo. Exato. Para você colocar o papel, o plano, para se tornar realidade, é que é o grande desafio. Eu ouvi uma entrevista também de uma menina que ela foi uma das secretárias de educação do governo do Bolsonaro lá. Uhum. Ela saiu desesperada, porque ela falou, tem um plano, não precisa inventar mais nada. Uhum. Tem coisa boa no mundo inteiro, então tem um plano. E essa método que eles criaram, ela tem uma cartilha, tem um manual. Se você for um prefeito de qualquer cidade, quiser, isso está disponível de graça. Só que você tem que fazer o quê? Aprovar 3, 4 leis para fazer isso. Tem que fazer isso não sei o quê. Tem que fazer não sei... Então, assim... O sistema não permite. O sistema não permite. Uhum. Então, se todo mundo não se unir, não acontece. Agora, Israel virou uma potência, por quê? Porque lá eles forçaram o sistema a permitir. Então, eles fazem qualquer coisa. Singapura, a China, a própria China. Não estou aqui... para falar sobre o ponto negativo. O ponto negativo, a política, mas ele é comunista, mas ele fez... Gente, nós estamos falando aqui de objetivos. Você olha lá Shenzhen, por exemplo, falam que os americanos lá no Vale do Silício desenvolvem a ideia e vão para lá, ou já estão lá para executar. É isso. Porque em empresa, e eu vi isso na nossa empresa, muitas vezes, ideias estão voando aqui a mil. Todo mundo pega uma ideia. Todo dia, sem brincadeira nenhuma. Todo dia é mentira, mas toda semana alguém nos procura falando, tem uma ideia, vamos fazer uma sociedade, vamos fazer uma parceria. O problema não está na ideia, está na execução. Uhum. E não está nem no capital, tá? Está na execução. A empresa, para dar certo, tem que ter um head. Então, assim, você acredita nesse podcast? Você tem que pegar esse podcast, pegar a tua espada e sair matando gente para poder conseguir fazer. É isso aí. Se você perder o teu fôlego, não vai. Empresa é a mesma coisa. Ideia tem muita. A execução, ela precisa ser mais forte do que a ideia. Porque a ideia, ela por si só não se sustenta. E a gente já viu isso muito, até com a gente mesmo dentro da empresa. A gente tem muita ideia. Nossa, todo dia. Mas a execução, às vezes, ela morre no meio do caminho. Pelas coisas do dia a dia, é muito difícil, né? Então, muitas vezes a gente brinca quando a gente está com reunião, fala, cara, emburrece um pouco, senão a gente não consegue evoluir. Não sei se foi Kotler, já que você citou, que diz que a rotina come a estratégia no café da manhã. É isso. É isso. Se eu não estou enganado, foi ele. Acho que foi ele mesmo. E é isso, sabe? O que eu vejo é isso hoje. Isso vale para tudo. Vale para o teu negócio, vale para o meu, vale para tecnologia, vale para advogado, vale... Cara, vale para tudo. Todo mundo hoje acha que vai montar uma empresa, vai botar inteligência artificial, vai fazer não sei o quê. E vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Boa. Eu sei, eu tô sofrendo isso com o nosso produto Evertrack. É uma solução que eu nunca na minha vida tive tanta aceitação na apresentação, sabe? Por outro lado, fazer com que isso rampe é muito difícil, exige muito dedicação. Nós já vamos para 4 anos com essa solução. Nós não podemos falar que ela não é vitoriosa, ao contrário, ela tem crescido muito, já tem uma sustentação, tanto que ela virou uma empresa agora, a gente só está dando os últimos acertos lá em CNPJ novo, estamos separando as coisas, mas já é uma empresa com faturamento que para de pé. Legal. Mas não é do tamanho que a gente sonhou no primeiro mês. E já vão 4 anos. Nós criamos em 2020. Em 2020 eu tive a ideia, corri atrás, fiz benchmark no mercado, vi que tinha uma oportunidade
E a gente foi e desenvolveu. Já vão 4 anos. Por isso que eu falo, eu admiro as empresas de sucesso, as pessoas de sucesso, A a resiliência. resiliência, porque é um caminho difícil, mas prazeroso. Sim. E eu, assim, dentro da minha área de tecnologia, eu adoro isso, sabe? Então, assim, a gente não gosta quando alguém critica, mas é um empurrão para você melhorar. Só o elogio não faz você ir para frente. Então, e hoje, assim, você tem que saber os limites da tecnologia, porque senão todo mundo vai por aquele caminho e abandona as coisas mais básicas. E o básico bem feito vence jogo, Vence né? jogo. Cezinha, como a gente tá chegando no final, eu queria Legal. ouvir um pouco mais sobre a solução Evertrack. Legal. Especialmente pelo fato de você ter dito que depois de 4 anos, agora Sim. ela tá começando, né, Sim. a olhar o mundo. Então, Isso. o que ela faz de fato? Legal. Como é que ela funciona e como é que ela pode ajudar as empresas a ter mais performance, mais sucesso com o uso da aplicação? Eu começo sempre com uma história, como sempre. Eu fiz um curso de finanças, eu não sou financista, mas teve uma fase dentro da empresa que eu era o financeiro da empresa. Então eu fui aprender, fui para a grande instituição. E uma das primeiras aulas o pessoal falou, porque as empresas quando tem um estoque muito excessivo, tem que tomar cuidado, porque o estoque pode drenar a caixa, pode fazer isso, pode até quebrar a empresa. Eu na hora eu falei, cara, eu sou uma empresa de software. O que é o meu estoque? Pessoas. Horas. Diferentemente o arroz, do feijão, da carne, é mais perecível que qualquer um desses objetos. Que não volta. Não volta nunca mais. A carne, você pode transformar a carne que você não vendeu no restaurante no almoço, num bolo de carne à tarde, num croquete, você consegue até conseguir recuperar. A hora não. Se o teu colaborador que está lá para dedicar as horas de trabalho não fizer aquele trabalho, essa hora já foi. E você só descobre quando ele não te entrega a demanda. Então hoje existe uma briga no mercado. Mas você tem que cobrar entrega. Não. Eu compro horas suas. Então você tem que me entregar horas e você tem que se dedicar. Por quê? Porque as pessoas precisam ter uma dedicação. E hoje tudo tira o nosso foco. O Evertrack, ele monitora todas as atividades que o colaborador está fazendo ao longo do dia e são contabilizadas entre atividades foco e atividades de distração. Hoje, se você bobear, você está aqui fazendo um trabalho, dá um pop-up no teu celular, você para, vai responder uma mensagem, aí você entra num post da Olimpíada, na sequência você entra num Globoplay porque está passando o jogo, passou 20 minutos, você nem percebeu. Você está vendo isso? Ninguém está olhando isso. Não estou falando para ficar controlando o centavo, fazer microgestão, não estou falando para nada disso. Mas você precisa entender quem são as pessoas que conseguem fazer autogestão e não precisam de olho, que é a maioria da tua empresa, mas você precisa ter ferramentas para cobrar a produtividade do teu colaborador e dar para ele a oportunidade de ele também fazer a autogestão. Você não... Então, através da nossa ferramenta, você monitora esses comportamentos. Primeiro, você sabe se a pessoa está fazendo o foco do trabalho dela, ou se ela está fazendo muita reunião, ou se ela está se distraindo com alguma coisa. Porque não é só culpa do colaborador, a culpa é nossa, como liderança, como gestor. Eu já peguei casos de empresa em que o colaborador ligava a máquina às 9, ele desligava às 18 e passava um pouco de trabalho para ele. A culpa não era dele. E ele, coitadinho, ele nem se distraía, ele não entrava em YouTube, não entrava em lugar nenhum, ele ficava ali esperando. Uhum. Era o menor aprendiz, que a pandemia acabou com o menor aprendiz estagiário nas empresas, porque mandou todo mundo para casa e ninguém ensina essa turma. Se você não tem uma ferramenta que está te mostrando que você tem essas horas ociosas ali, muitas vezes você pode até contratar um colaborador que não precisava. Então, qual que é a nossa missão desde o início? Primeiro, dar a visibilidade de produtividade de horas que você tem dentro de casa para que você consuma as tuas horas primeiro, sem, lógico, exceder na cobrança. Eu falo que você compra 8 horas, mas as pessoas não podem te entregar mais do que 6 horas, 6 horas e meia, senão elas não vão produzir. Porque não é fazer ela ficar 8 horas na frente do computador que vai fazer com que ela produza. Você tem que saber quanto tempo ela está desperdiçando. Então, poxa, sobe um pouquinho mais, cara, diminui, daqui a pouco você vai entrar num burnout.
Então a ferramenta nossa, ela além de contabilizar horas, ela dá a possibilidade do colaborador ter autogestão. Você não precisa nem cobrar ele vai ver que ele está descolando e ele pode se ajustar. Você vê comportamentos, por exemplo, como eu falei mais cedo, acesso a e-mail, acesso a coisas que não deveriam estar sendo acessadas, mesmo que a tua TI bloqueia, vaza. Eu tenho certeza, vai vazar. Então, colaboradores que porventura estão fazendo pesquisas de, por exemplo, depressão, alguma coisa nesse sentido, você antecipa, às vezes, algum cenário acolhendo esse colaborador, recursos humanos acolhendo. Então, eu brinco que, assim, tem muita briga hoje com essa questão, né? Principalmente das novas gerações que não gostam de controle, não gostam de ser controlado. O comando e controle é abominado por essa turma, né? E eu também não gosto, acho que tem que ser uma coisa mais leve, mas você tem o direito e o dever de contabilizar as horas dos teus colaboradores, porque é o ativo mais importante que você tem dentro da tua empresa, o colaborador. E o colaborador que não colabora, ele atrapalha o que colabora muito. Uhum. Ele pesa para quem trabalha. Desequilibra, né? Desequilibra a balança. E nós temos que priorizar quem é bom. Na nossa empresa, são essas pessoas que nos levam para frente, que estão dedicados, que vão virar empresários daqui a pouco, que vão crescer na carreira, mas que carregam piano. Não é justo com eles que eles sejam avaliados empiricamente pelo gestor. E a gente sabe que em toda empresa, pequena, média e grande, isso acontece. Existem as preferências, avaliação empírica. Eu acho que você é produtivo, eu acho que você entrega. Ah, você está entregando bastante coisa, mas será que não tem mais ali? Você precisa contratar mais uma pessoa? Será que se você não consegue pegar mais uma hora daquela pessoa? Porque às vezes nós não conseguimos no Brasil contratar hora, né? A gente tem que contratar gente. Uhum. Poxa vida, eu já vi isso acontecer em call center milhões de vezes. Você às vezes precisa de meia orelha, porque só tem um pedaço ali da noite que teria um volumezinho minúsculo. Você contrata uma pessoa, bota ela sentada numa PA, né, do call center, um período inteiro e ela fica 90% dela ociosa no call center. Isso é uma judiação, mas é o nosso país. Sim, não desenvolve nem a pessoa e também é oneroso para a companhia, Exato. Né? E com uma ferramenta de monitoração, que pode ser o Evertrack ou pode ser qualquer outra nesse sentido, eu vou para o Evertrack, que foi pensado em tudo isso, você sabe se você precisa de mais um ou se dentro de casa você tem algumas horas que dá para você ainda dar uma esticadinha antes de contratar mais um. Você faz uma gestão mais adequada do seu estoque de horas. É legal. Isso. E não é, e é legal, funciona. E para o gestor tomar a decisão é bem acertado, bem acertado. E você classifica o que você quer contabilizar como ocioso, ou como distração, ou como coisas produtivas. Então, hoje a tecnologia está aí muito perto para ajudar a gente. Então, e isso assim, a nossa empresa, dia 20 de março de 2020, foi para o home office total, todos os colaboradores. Nós pagamos aluguel 1 ano e meio sem um colaborador entrar na empresa. Depois de 1 ano e meio, nós devolvemos a sede da empresa e todo mundo continua até hoje em casa, porque eu tenho controle do que acontece dentro da minha empresa. E não tem gente pedindo demissão por conta disso. Não tem gente distraindo em excesso. A gente não fica mandando gente embora toda semana. Então, toda essa poeira que o mercado faz, chegou a hora de a gente encarar essas coisas com um olhar adulto e maduro, sabe? Nem tanto ao céu, mas nem tanto deixar. Quando eu aprendi gestão, tinha o laissez-faire, né? Deixa a pessoa fazer o que quiser, as pessoas são responsáveis. Não são. Infelizmente, tem alguma pequena parcela da tua companhia que não consegue se gerir. Igual criança. Criança precisa... A grande maioria consegue. Essa é a boa notícia. A maioria das pessoas é produtiva, é engajada e está correndo para fazer o trabalho dela. Mas essa pequena parcela precisa ser dado feedback, trazer ela para o grupo ou desconectar do grupo, porque está prejudicando o resto. Isso. Se você que nos assiste ou que vai nos assistir é um gestor, é um líder e você quer entender um pouco melhor,
procura o César lá no LinkedIn, na Evertrack. Exato. Tem como que a pessoa faz para te achar? No LinkedIn, eu estou lá no LinkedIn, né? César Garcia, lá tá como Antônio César Garcia Pinto também, é um jeito de me achar, mas César Garcia vocês vão me achar. Ou no site nosso, www.evertrack.com.br. Lá você pode entrar, conhecer um pouco mais do produto, você pode fazer um POC por um período de graça, não é cobrado nada. Gostou, continua, não gostou, segue, nós continuamos amigos do mesmo jeito. Legal. Acho que para quem busca uma gestão eficiente, para quem está olhando estrategicamente o seu negócio, quer ter mais resultado, faz todo sentido. Faz todo sentido. Compreender, entender, fazer um teste. E se fizer sentido ali, viu que os resultados ajudaram a ganhar dinheiro, tempo, performance, aí avança, né? Como qualquer negócio na vida. Cezinha, a gente chegou no fim do nosso bate-papo. Muito obrigado pela gentileza de você vir aqui uma quarta-feira à noite, vir bater um papo, deixar a família em casa, né? A rotina intensa. Mas eu sou grato por isso, pelo seu tempo, pela dedicação aqui, por compartilhar a sua história, que é muito linda e muito motivadora também, né? Porque os passos que você deu na sua vida de coragem, de ousadia, de persistência, te levaram onde você está. E isso é muito legal. Inspira a mim, inspira quem nos assiste. E eu já quero te estimular. Se esse conteúdo foi útil para você, foi interessante, já dá um like, mas pega também o link e compartilha no WhatsApp aí para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus parceiros do trabalho, porque a gente precisa de mais gente corajosa, ousada e que queira de verdade, com um brilho nos olhos, dar um próximo passo na sua história, né? Então, muito obrigado, César. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao Edmundo que fez essa conexão conosco, né? E obrigado a você por ter dedicado todo esse tempo, horas da sua vida para me escutar. Falei demais, mas foi gostoso, foi muito prazeroso. Muito obrigado. Assistam porque os conteúdos são muito bons. Eu vi o do Luke lá, adorei, foi muito bom, muito instrutivo também. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo seu tempo. Obrigado. E para vocês, até quarta-feira que vem com mais um conteúdo, mais uma pessoa especial aqui com a gente para compartilhar histórias de qualidade com a gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Boa noite.